O dia que meu marido me leva, eu tenho mais tempo um pouquinho. Que bom, Cris. Ainda mais com o tempo chuvoso que está hoje, né? Bem difícil. Eu acordei, já vi que está chovendo. Tá chovendo a noite, a madrugada toda, Rô. Eu não percebi, eu achei que estava chovendo um pouquinho, mas aqui em casa agora está chovendo um pouquinho mais, né? Dá até pra gente perceber. Tá chovendo bem desde a madrugada inteirinha, que eu acordo e a madrugada toda chovendo. Pelo menos aqui no Alto da Serra tá assim, né? E ontem choveu forte, né? Ontem foi bem forte. Então, choveu muito forte ontem de manhã, que eu tava no Bing, menina, mas muita chuva mesmo. Só que lá no Bing não dá, né? Eu graças a Deus. Lá no Bing não dá essas coisas não, sabe? De encher essas coisas, se não vai. Lá só dá chuva forte mesmo, graças a Deus. Poxa, que bom, porque aqui ontem choveu muito forte, choveu até tabuado, né? Ontem de manhã, e aqui perto da Coronel Veiga, tinha até uma vizinha no meu trabalho que ela falou assim: minha filha vai embora. Eu falei: eu vou embora pra onde? Onde eu moro tá tudo alagado. Melhor ficar aqui. Aí ela Oi, Fabi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, meninas? Fabi, como é que foi ontem? Lá Foi bem, graças a Deus. Bom. Deus é bom. Que bom, que legal. Assim, é experimental para eles, né? Experiência para eles verem, assim, né? Terem ali esse contato, né, com alguém que trabalha direto, né? Poder. Que legal. Vamos lá, meninas. Vamos. Agradecer ao Senhor por esse dia. Quem quiser orar, se a Fabi quiser orar, as outras meninas estão com a câmera fechada, né? E orar ao Senhor, vamos? Amém, vamos. Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã. Obrigada, Senhor, porque estamos novamente aqui e sabemos, ó Deus, que a tua mão, a tua graça, Senhor, que tem nos alcançado, que tem nos permitido e tem nos agraciado, Deus, com esse tempo, Jesus. Nós queremos render louvores ao teu nome, queremos consagrar esse dia ao Senhor, declarar a Deus que somos dependentes do Senhor. Jesus, nos ajuda nesse dia, tudo que fizermos, ó Deus, que seja, Senhor, para a tua glória, nos dá essa percepção, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra agora, nos enche, Jesus, da tua presença, manifesta o teu poder sobre nós, Senhor. Cuida de nós, nos livra de todo mal, Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Que coisa boa a gente estar aqui. Ontem entraram tantas meninas, né, para estarem juntas aqui. Sei que hoje também está chovendo, às vezes alguns atrasos. A gente teve problema com o ônibus, né, aqui na minha região, não, no meu bairro, né, mas aqui em Quitandinha, vários lugares também tiveram problemas com o ônibus. Oi, Patrícia, bom dia, querida, tudo bem? Mas nós estamos aqui, que coisa boa é isso, começar o dia com a palavra. Eu me lembro quando eu falei com a Pri, assim, que eu estava sentindo saudade desse tempo de acordar cedinho de novo, e a gente recomeçar, né, fazer dessa forma, e estou vendo, assim, que está dando certo. Eu acho que está sendo importante para a gente, né, muito bom. Eu posso até falar uma coisa sobre isso? Claro, você não tem palavras. Eu orei muito, né? Esse tempo que a gente ficou assim fora, que a gente não estava conseguindo fazer. E uma coisa que me marcava muito era Deus falando comigo assim: às vezes a gente queria adaptar, né? A gente tentou se adaptar ao ser humano, só que a gente esqueceu que a gente não tem que se adaptar ao ser humano, a gente tem que se adaptar a Deus. E ele falou assim: é o início que vocês precisam fazer, é aquela vontade de acordar mais cedo, é aquela vontade de ouvir a minha palavra. E Deus falou muito isso comigo, muitas das vezes que eu orava sobre o nosso devocional, porque às vezes a gente, para agradar as pessoas, a gente tentou mudar o horário.
E não era isso que Deus tinha proposto desde o começo, né, Fabi? Desde o começo ele tinha falado com a Fabi, olha, a Fabi foi... Eu lembro até hoje da Fabi falando para mim, Pri, eu posso ler a Bíblia com você, mas tem que ser 6 horas da manhã. Eu nunca vou esquecer isso. Então, assim, eu falei assim, eu me dispus a ler a Bíblia 6 horas da manhã, a gente iniciou esse processo 6 horas da manhã. E é Deus falando, a gente não tem que se adaptar pelas pessoas, né? É as pessoas que precisam se adaptar a Deus. E assim, é uma coisa muito importante, que nem eu falei ali no grupo, e as meninas que forem ver mais tarde, eu friso isso. Se você pode só ligar o fone de ouvido, só colocar o fone de ouvido, né? Desliga a câmera, desliga o áudio e ouve a palavra. Só o ouvir, Deus já faz grande coisa no nosso dia, já faz grande coisa na nossa vida. Amém. Até de ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor. Eu lembro que esse início, eu falei isso, Capri, e o pastor Hélio, na mesma hora, testificando que o Senhor estava direcionando, ele me chamou e falou assim, Fabiana, discipula essa menina. É uma menina da nossa célula que aceitou Jesus. Ele falou, começa a ler a Bíblia com ela. Aí eu senti a confirmação do Senhor. Aí nós começamos, o Senhor me deu o João, e eu falei, Pri, ora ao Senhor para ver qual livro que o Senhor vai dar de direção para você. Aí ela começa a orar, o Senhor deu João para ela. Aí eu em oração, eu com a minha dificuldade de interpretar a palavra, um dia orando, eu falei, Senhor, eu não me sinto capaz, o Senhor ministrou no meu coração, eu vou levantar uma pessoa. Aí um belo dia, e eu não achei que seria tão rápido. A gente indo para Belo Horizonte, sentei perto da rua, conversando, eu falei, aí Deus me mostrou quem era essa pessoa, era a Rosane, para a glória do Senhor. Né? Amém. Jesus é lindo, as conexões que ele faz, tudo isso é para a glória dele, né? Deus Glória é muito a Deus, bom. gente. Glória a Deus, assim, e é isso, assim, tudo isso é um conjunto, né, de coisas que Deus foi fazendo, e eu também senti isso, assim, eu não soube expressar como, mas eu lembro que eu falei com a Pri que eu estava sentindo essa falta, e é exatamente isso que ela colocou, sabe, a gente ficou tentando arranjar da melhor forma aqui para algum, e assim, e o Senhor, né, o que o Senhor queria, né. Então, glória a Deus por isso, meninas. Hoje a gente vai ler o Salmo 16, a gente não vai ler, só vai ler o 16, porque se ler o 17 vai ficar muito grande. Mas, assim, eu queria comentar uma coisa aqui interessante para a gente no início, porque aqui no título, né, geralmente vem assim, Salmo de Davi, para o mestre de música, né? A gente tem visto isso, né? Então, são assim, esses salmos são realmente cânticos, muitos deles são cânticos que o povo de Israel usou para cantar, né? Muitas vezes tem uma classificação aqui de vários salmos, né? Mas nesse Salmo 16 está aqui para mim assim, é um poema epigráfico de Davi, né? Poema epigráfico, né? Como se fosse um salmo, uma poesia, né? Aqui não está com nenhuma referência assim para o mestre de canto, igual a gente já viu os outros anteriores, que tinha, aqui tinha até em oitava, quer dizer, indicando até que região ali do instrumento ele devia ser tocado, né? Qual era a oitava, né? Que iria ser usado para cantar ou para tocar. Esse daqui não, está só poema epigráfico. E aí eu fui pesquisar, né? Eu falei, o que é epigrafia, né? Geralmente a gente tem epígrafo, que é aquela notazinha que vem, às vezes, quem vai escrever um livro, oi, João, bom dia. Quem vai escrever um livro tem a epigrafia, aquele enunciado que vem no início, né, como se fosse um resuminho, né? Geralmente é escrito em poucas frases, mas ali um enunciado no início, né? Mas epigrafia, na verdade, é uma ciência que estuda quando alguém escreve algo e registra isso num material duradouro, né? Quer dizer, escrito na pedra, escrito em madeira, né? Ali em metal, cunhado, né? Aquela coisa toda. Então, assim, epigrafia, essa é a ciência que vai estudar esses escritos nesse tipo de material duradouro, né? E, assim, o detalhe é que, assim, geralmente, quando alguém escrevia em epigrafia, porque queria que aquilo ficasse registrado, vamos dizer assim, para sempre, que ficasse registrado
por muito tempo para que outras pessoas pudessem ler essa mensagem. Muito mais do que o papiro lá, o tipo de papel que eles estavam escrevendo, né? Epigrafia significa isso. Então, aqui está dizendo que é um poema epigráfico, né? Então, Davi era talvez o primeiro que ele tivesse escrito dessa forma aí, né? Numa pedra, talhado numa madeira, né? Ali, cunhado no metal de alguma maneira. E o mais interessante para a gente é a intenção aqui. A intenção é assim, uma intenção clara de que esse escrito se tornasse público, que essa mensagem pudesse ser lida, repetida durante muito tempo, né? Então, gente, isso é tão interessante, porque o que a gente tem escrito, né? Veio uma pergunta para a gente, o que a gente tem escrito na nossa vida, através daquilo que a gente faz, que as pessoas podem ler, né? E assim, e que possam ler durante muito tempo, que isso possa ser duradouro. O que a nossa vida está expressando, né? Davi aqui, através dos salmos, das suas poesias, ele escreveu verdades que ele viveu, experiências que ele viveu com Deus, e olha a gente aqui, bebendo disso até hoje. Que coisa linda, maravilhosa. Agora, nós, da nossa vida, né, com as nossas atitudes, ou com o que a gente está escrevendo, né, Pedro fala que nós somos a carta viva, né, de Deus, com aquilo que a gente expressa, com aquilo que como a gente se relaciona, nós somos a carta viva de Deus, né. Então, assim, lá no Abacuque, né, Deus fala para Abacuque escrever uma mensagem, né, de forma tão legível que até quem passasse correndo pudesse ver essa mensagem, né, pudesse ler essa mensagem. Então, assim, às vezes tem pessoas, estou dizendo isso para nós aqui hoje, tem pessoas que vão passar pelo nosso dia hoje, talvez, né, e que vão passar rápido pela nossa vida. Talvez vão ter uma única oportunidade de ver alguma coisa boa, de ver alguma coisa de Deus, de ter uma esperança. Talvez essa pessoa vai ter um contato muito rápido com você. Eu penso nessa mensagem que é aquele passa correndo, aquele que vê rápido, né? E então, assim, que a gente possa escrever coisas boas através de nós, né, no nosso contato. Às vezes é uma gentileza, às vezes é uma educação durante o dia, né, um tratamento com alguém, às vezes é uma fala, e às vezes alguém vai ver a gente fazendo algo e vai admirar, né? Então, assim, que a gente possa escrever dessa forma linda, né, a nossa experiência com o Senhor, e as pessoas possam ser tocadas em nome de Jesus, amém? Deixa eu ler o Salmos 16, meninas, fala assim, começa, né? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem além de ti, não tenho outro bem maior, Davi declara, né? Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Olha que coisa linda. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha que coisa linda, Davi usa umas palavras assim tão fortes, né? E eu destaquei já aqui uns versículos aqui que eu vi assim, quanto que são poderosos, são fortes, né? Ele fala aqui que o Senhor, né? O Senhor, ele começa, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio, né? Ele começa falando isso. Então, assim, é o Senhor que nos protege, que nos guarda, né? Nesse dia, todos os dias, né? E aí ele fala assim, no versículo 3, quanto aos fiéis que há na terra, eles é quem são os notáveis em quem está todo o meu prazer.
Davi fala dos companheiros fiéis ao Senhor, né? Talvez pessoas simples, talvez aqueles homens lá de guerra, do campo, junto com ele, que travaram várias batalhas, né? Mas Davi fala assim que são os fiéis que há na terra, e é neles que está o prazer dele. E eu queria, assim, falar isso para nós, sabe? Eu tenho prazer em vocês. Dizer isso, meninas, o quanto que a gente precisa ter o nosso prazer nas pessoas que são fiéis ao Senhor, ter a nossa alegria. Às vezes, agora num tempo, então, tanto de influencers, né, da rede social, tanta coisa, a gente admira, tantas pessoas que a gente começa a seguir, o tipo de vida dela, o tipo de cultura, como é que ela se veste, o que ela come, como que, né, que ela se comporta. Agora, que coisa linda se a gente puder ter o nosso prazer, se a gente puder ser seguidor, não no sentido de rede social, mas de ser discípulo, de copiar aquelas pessoas que amam ao Senhor, né? Os notáveis, essas pessoas que são de valor realmente, né? Davi fala aqui desse companheirismo aí com pessoas que são tementes a Deus, são pessoas assim que veem a face do Senhor. E aí ele fala, esses são os notáveis. Quer dizer, são as pessoas realmente de honra nessa terra em quem está o prazer dele, né? Então é muito interessante a gente perceber isso aqui nesse Salmo, Davi falando sobre isso. Começa falando com o Senhor, mas ele diz, talvez ele pudesse falar, eu admiro essas pessoas que se mantêm fiéis, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crises, mesmo em tantas situações, pessoas que têm se mantido fiéis ao Senhor. São essas pessoas que são admiráveis para mim, né? Não são aquelas que fazem grandes feitos, não são aquelas pessoas que realizam coisas poderosas na terra, mas são aquelas que veem a face do Senhor, né? E vocês são isso para mim, meninas, as companheiras da manhã, né? Como que a gente tem se motivado aqui, como eu falei da nossa alegria, a gente estava falando aqui de ter retornado para esse horário, e olha que, assim, vocês são as notáveis, as mulheres que têm dedicado o seu tempo na parte da manhã para buscar o Senhor e para ouvir a voz do Senhor, né? Glórias ao nome do Senhor pela vida de vocês. E aí ele continua falando, né? Grande será o sofrimento daqueles que se ajoelham diante de deuses, daqueles que adoram outros deuses, outros falsos deuses, e ele fala, eu não vou me assemelhar, eu não vou, os meus lábios não vou nem mencionar o nome deles. E talvez aqui Davi falasse dos deuses de outros povos, né, das nações ali ao redor dele, que não conheciam ao Senhor, né? Mas para nós aqui, quantos deuses, né, que as pessoas colocam diante de si, né? O dinheiro, a fama, né, o desejo por tantas coisas, desejos desenfreados, a gente vê aí a compulsão pelo sexo, né? Gente, a compulsão pelo sexo, né? Isso é uma idolatria também, né? As pessoas hoje em dia não têm mais, assim, noção, né? As pessoas são tantas determinações, né? Vamos dizer assim, de classificação de como que as pessoas são hoje, binário, não binário, LGBT, não sei o quê, tantas coisas. E o que é isso? Assim, é só um retrato muito nítido das pessoas totalmente desenfreadas, pessoas totalmente, assim, sem noção de quem elas são. Cada dia elas podem ser uma coisa, né? Cada fase da sua vida pode se apresentar de uma maneira, e tudo isso por compulsão, por um desejo carnal, sabe? Por uma vida sexual. Isso é uma idolatria, né? Então, se são tantas idolatrias na vida das pessoas, idolatria às vezes até de pessoas, de filhos, de família, às vezes as pessoas têm isso, né? São os que eu ganhei, os que eu tenho, são troféus para mim, como se a gente merecesse alguma coisa, né? Então, gente, Davi fala sobre isso, olha, eu não vou nem mencionar, eu não quero nem me aproximar, eu não quero nem ter esses nomes, né, escritos para mim, porque não quero me aproximar desse tipo de coisa, dessa idolatria, a adoração dele, assim, toda a dedicação da vida dele era só ao Senhor mesmo, né? E ele fala assim, és tu quem garantes o meu futuro, tu és a minha porção. Quem garante o nosso futuro, quem garante os nossos dias, né, é o Senhor. E assim, não estou só dizendo de futuro, de coisas boas, né? Vocês aqui daqui a pouco vão sair para trabalhar, né? E
E lógico que para adquirir tantas coisas, adquirir bens, a gente precisa disso, mas quem garante o nosso futuro não é só um futuro material, mas um futuro espiritual e um futuro, uma esperança de vida verdadeira, é o Senhor, né? Davi fala isso aqui, né? E aí ele usa uma expressão, né? Ele fala assim, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Olha que lindo, Davi fala isso, muitos vão se utilizar disso para dizer que Davi fala de formosura, né? E a gente pode aplicar isso para a gente também, né? De formosura, assim, da gente ter, se parecer com o Senhor, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, cada um com as suas características. A gente tem uma formosura. As mulheres aqui, então, cada uma tem uma beleza sua, natural, algo que é só seu, que é especial, né? E aí ele fala, as divisas caíram sobre mim de uma maneira muito agradável. Mas aqui, Davi também está usando isso como uma demarcação de terra mesmo, né? Naquela época, principalmente no povo de Israel, era dividido em tribos, né? E eles tinham as heranças, as terras que eles adquiriam. E aí Davi fala assim, as linhas, né? As divisas. Então, falar de linha é como se fosse falar de medir, né? Então ele fala que essa medição, a terra dele caiu num lugar assim muito agradável e ele tinha uma bela herança, ele ganhou uma bela herança. Mas aí do que ele está falando aqui, né? Além de terras, além de realmente ter tido uma herança, é muito mais do que o Senhor era a sua herança. Que ainda que ele não tivesse riquezas, né, o Senhor era a herança dele, né, a expressão aqui é mais a respeito disso, porque ele continua falando, eu bendirei ao Senhor, que me aconselha na noite escura na noite escura, né, escuro da noite, o meu coração me ensina, porque é o Senhor quem vai falando. Então, assim, essa herança de Davi era muito mais ter o Senhor com ele, o Senhor o tempo todo. E aí, meninas, eu me lembrei aqui no versículo 7, eu não sei se tem alguém que tem uma versão diferente, a minha está exatamente assim, né? Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite, o meu coração me ensina. Às vezes a gente está deitado, a gente, ou mesmo dormindo, a gente tem sonhos, tem revelações de Deus, e assim, o coração, né? Davi usava o coração aqui como uma expressão de que era um lugar onde Deus falava, né? Era um lugar onde Deus habitava, onde Deus falava, e ele podia expressar isso, esse ensino de Deus. E aí eu me lembrei daquela música, eu não sei cantar não, acho que vai lembrar, né? Nas horas escuras, Jesus está lá. Não tem uma música assim, que tem cantado ultimamente? Eu nem sei cantar, porque eu nunca nem ouvi essa música toda. Eu só ouvi cortes dessa música, né? Mas é isso, olha, ele fala na noite, na escura noite, o meu coração me ensina. E eu me lembrei dessa música. Nas horas escuras da vida, né? Jesus está lá. E é Na ele que minha nos versão, ensina. na minha Nos versão tá direciona, assim, pode falar. Rosane. Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite meu coração me ensina. Amém. É isso, meninas. Mesmo você estando dormindo, mesmo naquela hora de repouso, o Senhor pode estar trazendo ali revelações ao teu coração. E o Senhor está te ensinando quantas vezes nós mulheres, então, meninas, como que a gente deita a nossa mente, né? Mas ali, como se fala, o tico-teco brigando ali, a gente tentando descansar e a nossa mente produzindo, pensando no amanhã. Vocês que vão trabalhar agora, imagina, ontem à noite já pensando, amanhã tem que levar isso, por favor, com essa roupa, vou deixar o feijão cozido, vou fazer não sei o quê, de tanto a mente da mulher, então é muito produtiva, né? E assim, mas mesmo nos momentos em que a gente está deitado, em que a gente está em repouso, sabe? O Senhor nos ensina, o Senhor está guiando a nossa vida. E muito mais, assim, nesse plano aqui, pensa bem no plano espiritual. Quantas noites escuras que a gente, às vezes, vive, quantas fases difíceis, né, na nossa vida. E aqui vem trazer, Davi vem falar isso, que assim, que o Senhor pode trazer paz e discernimento, mesmo no tempo escuro da nossa vida. Mesmo naquelas horas difíceis, nas situações que a gente enfrenta,
né, de dificuldade, de falta de decisão, ou mesmo de uma tristeza, de um luto, de algo que a gente tenha vivido, mesmo nessas fases escuras da noite, nas pressões da vida, o Senhor nos ensina. O Senhor está conosco, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso refúgio nesses momentos em que a gente não consegue ver nada, né? Quantas vezes a escuridão fala muito disso, de você não conseguir enxergar, né? Não ter clareza para dar os seus passos. Então, às vezes, você está no momento de tomar decisões e está tudo escuro, sabe? Está tudo escuro e como que você vai agir? E é por fé. É nessa hora que a gente age por fé e que o Senhor vai nos guiando, o Senhor nos faz desviar dos buracos, dos lugares difíceis, né, das escadarias, dos abismos, é o Senhor quem nos livra. Isso é maravilhoso. Então, mesmo nesse tempo, sabe, que você assim se apegue ao Senhor, porque é o Senhor quem te guia, né? E aí ele fala, sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele, à minha direita, eu não serei abalado. Se o Senhor estiver do nosso lado, fala de direita fala muito das coisas corretas, das coisas justas, né? E aqui ele fala assim, o Senhor está à minha direita, né? O Senhor está do meu lado, está junto comigo e vai me guiar, né? Por isso meu coração se alegra e no último eu exulto. Ele fala assim, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Aqui Davi começa a profetizar, né? Davi fala que usa uma expressão que é como se ele estivesse falando de Jesus futuramente. Ao mesmo tempo que ele fala da sua vida comum, né? Eu não sei se está dando um óculosinho. Eu não sei se alguém com o microfone ligado, mas não está atrapalhando muito, não, só um pouquinho. Ele fala assim, por isso meu coração se alegra, no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Ele vai estar falando aqui da morte, né? E ele fala assim, porque tu não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tem algumas versões que falam sofra corrupção, né? Isso ele está falando aí da morte, que o Senhor não ia permitir que o corpo dele ficasse para sempre aí, sofrendo decomposição debaixo da terra, mas ele está falando a respeito de ressurreição, né? E ele fala assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho que a gente vai percorrer quando a gente se for dessa terra, né? É uma vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quer dizer, que Deus não ia permitir que nós ficássemos aqui sofrendo eternamente, ou que a gente ficasse se decompondo, apenas se degradando nessa terra, mas o Senhor tem um caminho para que a gente faça, que a gente possa estar na presença dEle eternamente. Ele fala sobre isso aqui, alegria plena. A alegria plena da presença de Deus. É isso que a gente vai experimentar, nós temos essa esperança. Então, assim, Davi vem falando aqui de várias coisas nesse salmo e termina dessa maneira. Na verdade, profetizando aqui, porque Jesus iria ressuscitar, né? Jesus se encaixa exatamente aqui, né? Jesus foi aquele que Deus não permitiu que o corpo dele se decompusesse, né? Debaixo da terra, e Jesus ressuscitou e teve um caminho de glória, né? Aqui fala dessa esperança do nosso corpo glorificado, que a gente vai receber um novo corpo, e assim, sobre essa herança que a gente vai receber na presença de Deus, de estar com Ele para sempre, né? A alegria plena nisso. Então, isso é maravilhoso, gente. Davi realmente foi um homem sensível à voz de Deus, de tal maneira que os salmos, aquilo que ele cantava, ele acabava ainda profetizando, e como que quantos escritos depois, muito tempo depois, a gente tem o Novo Testamento, usavam várias expressões que Davi tinha usado, né, que Davi tinha deixado registrado, né, porque assim, a palavra de Deus é completa nisso, né? Isso é maravilhoso. Como Davi foi usado para descrever o futuro, para descrever uma situação. Existem salmos aqui que a gente vai ler, que você vai ver expressões exatas que Jesus falou, era aquilo que Davi tinha profetizado. Então, é muito lindo isso, meninos. E, assim, principalmente isso, nós temos uma esperança. A nossa herança, as divisas, né, vamos dizer assim, a parte de herança que a gente tem aqui nessa terra, não é aquilo que os nossos pais, que a gente construiu com o nosso marido, os bens materiais, mas a nossa herança é o Senhor.
o Senhor é aquilo que há de mais feliz para a gente experimentar, a gente gozar aqui nessa terra e muito mais ainda no futuro. É essa presença de estar para sempre com o Senhor, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Oi, Pri, você quer falar, né? Ele quer falar, sim, pode falar. A Rô acabou falando sobre esse pedaço, mas é muito interessante, né? Porque eu tenho tido algumas crises de ansiedade ultimamente. E ontem, na hora que eu estava no consultório do médico onde eu trabalho, ele fala, a primeira coisa que ele fala é vira o seu rosto para a direita para se acalmar. E assim, não sei se ele é católico, o que ele é, ainda não tive essa intimidade de me aprofundar. E é assim, né? Realmente quando a gente está muito ansioso, com muita dificuldade. Eu falo isso aqui muito pelas meninas, porque eu conheço algumas meninas do nosso grupo que tem essa parte de depressão, que tem essa parte de ansiedade. E quando a gente pede para o Senhor acalmar nosso coração, Ele vem acalmando, né? Mesmo na crise de ansiedade, se você puder falar assim, Senhor, só acalma meu coração, porque a única coisa que te desestrutura mesmo na crise é o batimento cardíaco. Ele vai muito alto. E aí eu tenho feito isso, eu tenho falado assim, Senhor, acalma meu coração, porque já chegou mais 5 vezes as meninas falando assim, eu vou te dar remédio para tu acalmar. Eu falei, não, espera aí que eu vou acalmar sozinha, porque não tem, sabe? Eu acho que não existe remédio maior, não existe remédio melhor nessa vida do que a gente buscar o Senhor, até no momento de crise. Eu sei que no momento de crise, eu falo por experiência, que a gente não quer ficar falando, a gente não quer orar, mas a única coisa que eu falo é, Deus, fica do meu lado e acalma o meu coração para me poder respirar. E ali Deus, Ele vem tratando. Ele vem te acalmando, ele vem fazendo um efeito até mais rápido do que os remédios, porque eu já vi gente em crise que eu tive que dar remédio e a pessoa foi se acalmando, mas demora muito para se acalmar mesmo com a medicação. Então, assim, não existe remédio melhor do que Deus na nossa vida, no nosso momento de dificuldade. E não é fácil, meninas. Eu sei que às vezes a gente fala assim, não busca o Senhor, fala com Deus no momento difícil. E eu sei, eu vou falar por experiência própria, no momento difícil, a gente não consegue pensar em nada, a nossa mente se apaga. Mas se você olhar para Deus e falar, Senhor, cuida, só fala cuida, e Ele vai cuidar. Porque você permitiu que Ele cuida, que Ele cuide de você. Você permitiu que Ele estivesse ali naquele momento com você. E é muito difícil passar por crise de ansiedade. Eu tenho passado por muitas crises. Eu acho que nesse mês aí eu já devo ter passado por umas 3 ou 4 crises de ansiedade. E então, assim, que Deus venha confortando o coração de todas que depois vão ouvir esse devocional, que Deus venha segurando na mão de vocês, que vocês possam respirar e feche os olhos e pensa só em Deus. E Ele vai tratar aquela ansiedade, porque é muito difícil sair de uma crise só com medicação. A medicação ela demora um pouquinho para fazer efeito, mas Deus ele faz um efeito muito mais rápido. Eu estou falando por experiência própria, que Deus faz um efeito muito mais rápido do que o remédio. Amém. Meninas, assim, a gente não está aqui falando, como eu falei, eu acho que eu usei essa expressão ontem, a gente não está aqui falando de uma utopia, de algo inimaginável, de algo que não pode ser alcançado, não. A gente está falando por experiência própria, como a Pri falou, essa experiência na sua vida, sabe? De clamar ao Senhor, e muitas vezes você não vai conseguir nem orar, né, Pri? Expressar, igual Davi aqui, escrever, talvez, né? Mas a gente, assim... os nossos gemidos são interpretados diante do Senhor. Às vezes a tua oração só ali no teu íntimo, o teu clamor, o Senhor entende, Ele vai ouvir, sabe? E vai te dar paz, vai te dar descanso, o Senhor vai controlar, né, toda essa ansiedade do nosso coração, né? A gente lance isso diante do Senhor. E nós, mulheres, então, somos muito afetadas com ansiedade. Nesse tempo de hoje, acho que assim, não só as mulheres, crianças, né, homens,
têm sido afetados muito por crise de ansiedade, e assim, desencadeado por várias coisas. Às vezes você pensa uma coisa durante o seu dia, talvez você vai viver o dia inteiro sobressaltado, com temor, com dificuldade, às vezes dificuldade até para dormir, né, por conta de uma crise de ansiedade. Mas assim, o Senhor é esse Deus que derrama paz no nosso caos, no nosso desespero, na nossa falta de enxergar, nossa falta assim, de clareza, né? O Senhor dá discernimento e Ele vai trazendo paz e direção ao nosso coração. E ouçam os conselhos da enfermeira Frei, que ela sabe o que está falando. Não, e eu falo mesmo como cristã, não falo nem como enfermeira, Rô, porque é difícil. Eu tenho ido, uma coisa que eu tenho falado muito, conversado muito com Deus, é que nem orar realmente, eu não tenho conseguido parar e orar, fazer uma oração completa, porque o coração se enche de dor. A gente não sabe o que está acontecendo, mas o coração se enche. E eu estava na igreja domingo, no momento de oração ali, eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu não consigo orar, só fica aqui do meu lado, porque eu não consigo orar. E é muito difícil. Eu tô falando porque eu sei o que as meninas aqui passam, eu sei que muitas mulheres passam por isso. E não é vergonha você dizer que você não consegue nem falar com Deus, não é vergonha você dizer que você fica ali e Deus não tá te abandonando não, tá? Fica em paz, porque Deus, ele tá entendendo, ele sabe a dor que você tá sentindo. Mas o fato de você pedir ajuda a Ele, de você pedir para que Ele continue do seu lado, já é o suficiente. Porque Deus, ele não se alegra de palavras bonitas, de orações bonitas, de orações grandiosas, aquelas orações maravilhosas que dura, e a pessoa fala. Deus se alegra só do fato de você ter lembrado dele, de você ter se disponibilizado e deixar ele entrar no teu coração e deixar ele entrar na tua vida. Então, às vezes, a única coisa que Deus precisa é de um convite de: Senhor, fica aqui do meu lado, fica aqui comigo, entra no meu trabalho comigo. Eu tenho falado muito isso: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir orar, eu não sei como vai ser meu dia, mas fica do meu lado. Eu posso até estar errada, mas eu acho que esse é o essencial de Deus, sabe? É claro que Deus, ele se alegra quando a gente faz uma oração completa, né? Que a gente se disponibiliza a orar por outras pessoas. Mas ele entende também que tem hora que você está passando por uma dificuldade que você não vai conseguir orar nem por você mesmo. E a única coisa que ele quer é estar ali do seu lado, consolando, é estar ali do seu lado, te abraçando. Meninas, ontem a Arlete colocou um link ali no grupo, depois que vocês puderem abrir, quem não viu, são vários conselhozinhos, né, diários da Ana Paula Valadão. Ela colocou ali vários conselhos, né, e uma das coisas fala assim sobre isso, sobre a gente, às vezes é uma oração curtinha, às vezes é uma palavra, né, não está exatamente assim, né, mas vocês lerem lá, tem das postagens que fala sobre isso, sabe, os pequenos momentos que a gente tem diante do Senhor, e o Senhor não despreza, ele não desvaloriza, né, esses pequenos, talvez um grito de gemido teu, né, um gemido, uma expressão sua, já é como uma oração diante do Senhor, e você clamando ao Senhor. Vamos orar, meninas? Amém, vamos orar. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor, pelas notáveis que estão aqui nesse vídeo, pelas que vão acessar, como Davi disse aqui, as notáveis em quem está todo o meu prazer. O nosso prazer está aqui, Senhor, nessas mulheres fiéis, nessas mulheres companheiras, nessas mulheres que têm, ó Deus, mesmo com todas as suas lutas, suas dificuldades, têm se dedicado a buscar o Senhor, porque querem a tua presença, querem te conhecer, Senhor, e querem estar perto do Senhor. Senhor, e tu és o único refúgio nosso. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Nós não temos esperança nos bens materiais que a gente tem,
Senhor, nas pessoas que a gente se relaciona, Senhor, a nossa esperança está no Senhor, o nosso refúgio, o nosso lugar. Senhor, Tu és essa rocha, Tu és essa caverna, Senhor, esse lugar onde a gente pode se abrigar dos temporais, das chuvas fortes que vêm sobre a nossa vida. E eu oro nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por cada mulher aqui que tem passado, Senhor, por um período, Senhor, de tempestade na sua vida. Talvez a sua mente, Senhor, está sendo tão atacada, Senhor, ó Deus, por tantas situações. Ó Deus, é noite escura, Senhor, o terreno é difícil de andar. E, Senhor, Tu és esse abrigo que a gente encontra no meio da noite escura. Tu és nosso único refúgio, Senhor. E Tu és, Senhor, esse sustento, Senhor, essa rocha inabalável para cada mulher aqui. Muitas, Senhor, cada uma em sua fase de vida, Senhor, talvez esteja enfrentando lutas, Senhor, que só elas sabem, Senhor, quanto elas têm lutado contra a sua mente, lutado contra sentimentos, Senhor. Deus, mas Tu és esse Deus que está à nossa direita, Senhor, como a Tua filha falou aqui. Senhor, nós olhamos, nós viramos o nosso rosto para o Senhor, e às vezes a gente não tem palavras, Senhor, para dizer, ó Deus, a respeito da dor que estamos sentindo, a respeito do medo, Senhor, que nós passamos muitas vezes, mas o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, Tu és a nossa herança, Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Tu és esse lugar onde a gente pode se encostar, Senhor, e saber que a gente não vai ser abalado. Senhor, então eu oro, ouça, Senhor, o gemido, Senhor, a expressão de cada uma mulher que está aqui. Deus, como a Tua filha falou, muitas vezes não consegue fazer uma oração completa, Senhor, e o pouco que elas conseguem chegar diante de Ti, Senhor, ouve, acode, olha, Senhor, em nome de Jesus, não deixa que essas mulheres, Senhor, se percam, Senhor, não deixa, Senhor, que nenhuma delas, Senhor, possa, Senhor, ó Deus, sucumbir diante das dificuldades, Senhor, Deus, mas reverte, Senhor, Deus, esse gemido, essa oração em força, porque Deus, é no meio da fraqueza que o Senhor se mostra forte. Senhor, é naquele dia mau, Senhor, naquele dia, Senhor, em que a gente se perde, Senhor, dentro dos nossos próprios pensamentos, é que o Senhor vem nos resgatar. Tu és o nosso resgate, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa fortaleza, Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és, Senhor, esse Deus, Senhor, que nos guia, Senhor, diante de todas as dificuldades e tempestades. Então, Senhor, nessa manhã, nesse dia chuvoso, Senhor, seja o sol dessas mulheres, Senhor, seja o que aquece o coração delas, Pai, em nome de Jesus eu oro, quando elas estiverem enfrentando as suas dificuldades, as suas lutas diárias, Senhor, Deus, mesmo na noite escura, Tu és essa luz que vai brilhar, Tu és o que vai dar sustento, Tu és aquele que vai guiar os passos delas, Senhor, e Tu vais dar livramento. Senhor, se o Senhor tirar essas mulheres desse lugar, Senhor, de confusão, esse lugar, Senhor, de aperto no coração, porque Tu és esse Deus de refúgio, Tu és esse Deus amoroso. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que, ó Deus, até os nossos gemidos que o Espírito Santo interpreta diante de Ti, e nós clamamos, Espírito Santo, esteja, ó Deus, levando as nossas orações ao Senhor, esteja, Espírito Santo, intercedendo por nós, de maneira que o Senhor ouça, que o Senhor entenda aquilo, o anseio do nosso coração, Senhor, e dá alívio, Senhor, dá alegria, Senhor, renova, restaura a força dessas mulheres, Senhor, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pela minha vida, pela vida das minhas irmãs, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, a nossa vida está escondida no Senhor, e Tu és a nossa herança, Tu és aquele, Senhor, que não nos deixará aqui para sempre, mas o Senhor vai nos dar uma vereda, um caminho para nós andarmos diante de Ti, Senhor, e é um caminho eterno. Te louvamos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor cubra a vida, a casa, Senhor, os pensamentos de cada mulher aqui, Senhor, que elas sejam guardadas no Senhor, Deus, e recebam todos os dias a esperança, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que estar em Ti. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Que o Senhor console, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente cada uma. Em nome de Jesus, tá bom? Tenha um ótimo dia, um dia abençoado. Tchau, meninas. Cheio de bênção do Senhor. Tchau, meninas. Um beijo. Beijo.